Todos os anos, centenas de animais recuperam sua liberdade. O que acontece nesse momento e quem está envolvido nisso? Neste vídeo, você descobrirá quais organizações estão envolvidas na busca, resgate e reabilitação de animais selvagens, bem como sua liberação de volta ao habitat natural. Descubra o destino da tigresa, do urso aurora, da ursa polar selvagem e de outros animais. Veja como vive e o que faz o Centro de Reabilitação nos arredores de Moscou. Existem muitas organizações que ajudam animais selvagens. Elas frequentemente colaboram com órgãos governamentais, comunidades locais e outras organizações não governamentais, para garantir as melhores condições para o resgate dos animais e seu retorno bem-sucedido ao habitat natural. Agora veremos os 5 principais. Entre os líderes está o World Wildlife Fund, abreviado como WWF. É uma organização global dedicada à proteção de espécies animais ameaçadas de extinção e seus habitats naturais, atuando em todo o mundo. FVD implementa projetos para a conservação da biodiversidade e combate à caça furtiva. Uma organização transnacional suíça cuja atividade é voltada para a conservação, pesquisa e restauração do meio ambiente. O World Wildlife Fund, a maior organização independente de conservação do planeta, reúne mais de 5 milhões de apoiadores em todo o mundo. Sua atividade abrange mais de 100 países, onde cerca de 1.300 projetos voltados para a conservação da natureza são apoiados. O fundo busca parar a destruição do meio ambiente e alcançar um equilíbrio entre o homem e a natureza, estabelecendo como principal objetivo a conservação da biodiversidade do nosso planeta. A Wildlife Conservation Society, abreviada como WCS, está envolvida na proteção da vida selvagem e dos ecossistemas em todo o mundo. A organização é ativa na reabilitação de animais e realiza pesquisas científicas para aprimorar os métodos de conservação. A WCS é uma organização não governamental internacional com sede no Zoológico do Bronx, em Nova York, e sua missão é salvar a vida selvagem e os habitats naturais em todo o mundo. Fundada em 1895 como a Sociedade Zoológica de Nova York, NIZES, a organização é temporariamente liderada pelo presidente e CEO Rob Minzy a partir de 2 de abril de 2025. A WCS administra 4 reservas em Nova York, além do Zoológico do Bronx, o Zoológico do Central Park, o Aquário de Nova York, o Zoológico do Prospect Park e o Zoológico de Queens. Todas essas instituições recebem 4 milhões de visitantes anualmente e são credenciadas pela Associação de Zoológicos e Aquários, AZA. A WCS realiza atividades de conservação em mais de 50 países ao redor do mundo. O International Wildlife Rehabilitation Council, abreviado como IWRC, é uma associação de profissionais dedicados à reabilitação de animais selvagens. A organização oferece treinamento e certificação para reabilitadores, além de compartilhar informações sobre as melhores práticas na área. Fundada em 1972, a AVA-BRC é um consórcio sem fins lucrativos de especialistas em reabilitação de animais selvagens. Inicialmente, as atividades da organização estavam concentradas na área da Baía da Califórnia e consistiam na troca de experiências e recursos, além de criar uma plataforma profissional que permitisse aos reabilitadores norte-americanos compartilhar conhecimentos e acessar informações necessárias. O site principal da United Water está localizado. A HSUS, abreviada como HSUS, é uma organização de bem-estar animal que oferece programas para resgatar, reabilitar e devolver animais selvagens aos seus habitats naturais. Habitat, localizada em Washington, D.C., é a maior organização de proteção animal do mundo. Em 2007, a organização tinha 10 milhões de membros e uma receita de 120 milhões de dólares americanos. Defensores da vida selvagem. Esta organização se concentra na proteção da vida selvagem e na restauração de habitats. Eles também participam ativamente na reabilitação de animais e no combate à caça furtiva. Listando as importantes organizações que se dedicam ao resgate de animais selvagens, vamos olhar para casos específicos em que a ajuda chegou aos animais em tempos difíceis. No outono de 2022, uma jovem tigresa foi encontrada em um canil particular em Saratov. Seu estado era terrível. O animal estava mantido em uma jaula apertada, em um galpão sem janelas, luz ou boa ventilação. O resultado de tais condições de confinamento foi a cegueira total da tigresa. Ela foi resgatada e os veterinários realizaram operações em ambos os olhos, no entanto, não foi possível recuperar a visão. No entanto, as operações ajudaram a melhorar a qualidade de vida dela e a reduzir o sofrimento. A tigresa foi chamada de Aurora. Atualmente, ela está em um hospício para grandes felinos chamado Casa do Tigre, na região de Leningrado, onde recebe os cuidados e a alimentação necessários sob a supervisão constante de especialistas. O hospício foi fundado por ex-funcionários de circo, que agora cuidam de grandes felinos resgatados. Aqui eles oferecem assistência a tigres, pumas e leopardos.
Infelizmente, mesmo após receberem cuidados médicos, esses animais não podem mais ser devolvidos à vida selvagem. Os especialistas observam que Aurora está se sentindo melhor a cada dia. Ela ganhou peso e seu pelo está em melhor estado. Gradualmente, a tigresa está se tornando mais confiante e demonstra atividade e interesse pelo ambiente ao seu redor. Foi instaurado um processo administrativo contra o proprietário do criadouro. O Tribunal de Primeira Instância também confiscou outros animais selvagens do empresário, incluindo filhotes de leão africano, uma puma canadense, um macaco e aves exóticas. O destino do urso polar, baleado por desconhecidos, é acompanhado por praticamente todos os habitantes do país. O animal ferido foi encontrado em setembro de 2022 perto da vila de Dixon, no norte do território de Krasnoyarsk. Em seu corpo havia quase 50 ferimentos de balas de diferentes tamanhos. Suas patas não funcionavam. O urso mutilado, em estado grave, foi levado para Moscou, onde os melhores veterinários russos lutaram pela vida do animal. No tratamento não ajudaram apenas os veterinários, mas também neurocirurgiões e especialistas em reabilitação que desenvolveram um programa de recuperação para Dixon. Após várias operações, o urso foi chamado de Dixon em homenagem ao local onde foi encontrado e foi enviado para uma longa reabilitação no zoológico de Moscou. Os funcionários do zoológico reformaram o recinto e construíram uma piscina para a reabilitação do urso na água. No zoológico de Moscou, Dixon viveu por pouco mais de um ano. Aqueles que mutilaram o urso polar, que está listado no livro vermelho, nunca foram encontrados. A promotoria acredita que o animal foi baleado em legítima defesa, já que o predador estava próximo ao assentamento. E os veterinários que salvaram Dixon e outra ursa, sobre a qual falarei mais adiante, receberam prêmios do Rosprirodnadzor. No verão de 2022, no assentamento de Dixon, foi encontrada uma ursa exausta. Enfraquecida pela fome, ela apareceu entre as pessoas com uma lata presa na boca. Por causa disso, a predadora não conseguia se alimentar nem saciar a sede. E completamente exausta caiu na grama. Especialistas de Moscou vieram em seu auxílio e lhe prestaram o apoio necessário. Surpreendentemente, a ursa parecia entender que estavam ajudando-a e não resistiu ao toque. Os médicos conseguiram remover a lata e tratar a língua ferida. Após o exame, os veterinários decidiram que o animal estava pronto para retornar à natureza selvagem. A ursa foi solta com um suprimento de peixes e logo seus rastros desapareceram. Especialistas acreditam que ela se adaptou com sucesso ao seu ambiente habitual. Ultimamente, os ursos polares têm aparecido com mais frequência em áreas habitadas, em busca de alimento. As causas desse comportamento são a redução das fontes naturais de alimento devido à caça ilegal e às mudanças climáticas. Atualmente, os ursos polares estão protegidos e incluídos no livro vermelho. Estima-se que existam entre 22 e 31 mil indivíduos no mundo e cerca de 6 mil deles vivem na Rússia. Um chimpanzé chamado Vanilla passou os primeiros 2 anos de sua vida no Laboratório de Medicina Experimental e Cirurgia de Primatas Lensip, em Nova York, onde eram realizadas pesquisas sobre HIV e hepatite em animais. Depois, ela foi transferida para um abrigo na Califórnia, onde viveu a maior parte de sua vida até 2019, quando a instituição foi forçada a fechar devido à ameaça iminente de incêndios florestais. Junto com outros 5 chimpanzés, ela foi mantida em um recinto espaçoso, mas aberto, comparável em tamanho a uma garagem. No entanto, nunca lhes foi permitido sair dele. No ano passado, com a ajuda da organização Save the Chimps, Vanilla foi transferida para uma reserva na Flórida, onde vivem outros 226 companheiros resgatados de laboratórios, pequenos zoológicos e estabelecimentos de entretenimento. Agora, após muitos anos passados em condições adversas, a chimpanzé encontrou um novo lar. Um dos ilhas artificiais. A água, que é um obstáculo natural para esses primatas, pois eles têm medo dela, permite que eles se movam livremente pelo território das ilhas sem a necessidade de jaulas. Após vários meses de quarentena, Vanilla sentiu pela primeira vez na vida o ar livre. Ela olhou ao redor com curiosidade antes de se lançar nos braços de Dwight, o macho alfa que a apoiava. Em seguida, ela olha para o céu com surpresa, como se estivesse tentando entender o que está acontecendo. É evidente que ela está completamente encantada com a liberdade recém-descoberta, observa Dan Matthews, diretor de eventos e projetos especiais do abrigo. Matthews acredita que Vanilla teve uma sorte incrível de sobreviver em Lens. Era um lugar onde prevaleciam condições terríveis e defensores dos direitos dos animais protestaram contra esse laboratório por décadas. Lá, os chimpanzés assistiam televisão e nunca viam a luz do sol. Na opinião dele, Vanilla pode viver nas novas condições por mais cerca de 40 anos. Parece que ela está encantada por ter seu próprio mundo, que finalmente se aproxima ao máximo de seu habitat natural, ele conclui. No Circo do Peru, animais selvagens são proibidos.
Mas nem todos os proprietários seguiam as regras e mantinham os animais em condições arriscadas para suas vidas. Entre eles estava um puma chamado Mufasa. Ele foi mantido acorrentado por 20 anos, sendo periodicamente exibido em apresentações. O predador foi resgatado por funcionários da Associação Internacional de Defensores dos Animais, Animal Defenders International, e enviado para reabilitação no Centro de Ajuda à Vida Selvagem. Após a reabilitação, o puma foi levado para uma reserva ecológica, onde havia condições semelhantes ao seu habitat natural. Infelizmente, Mufasa morreu alguns meses após sua libertação, pois os muitos anos passados em condições terríveis afetaram negativamente sua saúde. Grande gratidão às pessoas bondosas da ADI que lhe deram a chance de experimentar nos últimos dias de sua vida o sabor da liberdade. Em julho de 2022 começou a história do Léo 260am. Os inspetores o encontraram perto do território do Parque Nacional Terra do Leopardo, no distrito de Nadezhdinsky, em Primorye. O pequeno filhote de 4 meses estava por conta própria. Não havia sinais da mãe por perto. Foi observado. No Centro de Reabilitação Tigre, localizado na vila de Alexivka, foi realizado um trabalho para restaurar sua saúde. As lesões foram tratadas, exames e vacinação foram realizados. A alimentação do animal era comprada com doações. Este caso de resgate foi único, proporcionando aos especialistas da Terra do Leopardo a oportunidade de observar o desenvolvimento e a recuperação do leopardo no recinto, além de participar de seu treinamento. Agora, Léo se move livremente pelo território da reserva de Ussuri, onde aplica com sucesso as habilidades de caça adquiridas, especialmente em coelhos. Os cientistas continuam monitorando seu estado. No início de 2023, em Saratov, uma coruja foi encontrada em péssimas condições dentro de um tubo de concreto. A ave foi imediatamente levada para o Centro de Reabilitação Modry Hook. A coruja apresentava penas danificadas e garras cortadas. Havia 2 opiniões sobre seu mau estado. Ou ela foi maltratada e descartada, ou conseguiu escapar por conta própria. Os moradores locais encontraram a coruja em um tubo frio, onde a temperatura poderia cair para menos 15 graus. Nessas condições, ela sobreviveu à noite. No centro, ela recebeu o nome de Zaponka. Inicialmente, ela estava em terapia intensiva, recebendo soro e oxigênio. Atualmente, Zaponka já passou para uma alimentação normal e está sob a supervisão de especialistas. Se a reabilitação for bem-sucedida, a coruja poderá ser liberada na natureza selvagem. No final de 2023, os agentes alfandegários da região de Bryansk encontraram um filhote de leão que estava sendo transportado ilegalmente para a Bielorrússia. Era uma fêmea, que recebeu o nome de Lina. O animal estava sendo transportado no banco traseiro de uma van entre pertences pessoais. O homem que estava transportando foi detido e informou que comprou o filhote de leão em um circo, mas não tinha nenhum documento. O filhote de leão apresentava sinais de micose e estava abaixo do peso. Os especialistas observaram que o animal foi tratado de forma inadequada e não recebeu alimentação adequada. Lina recebeu toda a assistência médica e tratamento necessários. Atualmente, o filhote de leão está no Parque de Animais de Tula, Epifanovo Podvory, onde se recuperou e está se sentindo bem. Os funcionários do parque observam que a pequena leoa é muito amigável, carinhosa e brincalhona. Sua atividade favorita é tentar pegar a vassoura do cuidador. Além disso, ela passa muito tempo com um urso de pelúcia e brinca com uma roda pendurada em uma corda. Agora vamos conhecer um lugar interessante na região de Moscou, perto da cidade de Yakroma. E este é um centro de reabilitação, onde vivem cerca de 600 espécies de animais selvagens que foram vítimas de maus tratos. O centro se assemelha a um zoológico, mas ao contrário deste último, praticamente não tem visitantes. No local, há um grande número de recintos, gaiolas, pavilhões e edifícios. Todos os animais que chegam ao centro de reabilitação recebem ajuda de especialistas. Eles são cuidados, tratados e alimentados. Somente em 2021, 120 animais foram recebidos no centro. Entre eles, uma raposa do Ártico, 6 primatas, 4 guaxinins, 13 cobras exóticas, 4 raposas, várias patos, dezenas de falcões e corujas. Desses, 58 indivíduos que passaram pela reabilitação e se adaptaram com sucesso foram liberados na natureza. E alguns dos animais encontraram um novo lar. Por exemplo, um crocodilo foi encontrado em uma loja de animais. Os funcionários não conseguiram fornecer documentos para o animal, então ele foi levado. Agora o crocodilo vive no Centro Ecológico e Biológico de Kostroma. Alguns não têm tanta sorte em encontrar um novo lar. O tigre de Bengala chamado Nur, que chegou ao centro de reabilitação, está em um estado muito ruim e continua vivendo lá. Ele foi resgatado em outubro de 2020. Devido a várias cirurgias que o tigre passou, infelizmente não é possível soltá-lo na natureza, então os funcionários esperam encontrar um bom zoológico que ofereça condições dignas para sua manutenção. Agora ele tem 1 ano e meio. Ele se interessa em conhecer novas pessoas, corre pela jaula e adora brincar na neve.
Os tigres de Bengala não são muito populares, ao contrário dos tigres de Amur. Por exemplo, o ex-pet, tigre de Amur Tamerlan, agora vive em um recinto aberto, no zoológico de Yaroslavl. Há casos em que animais, alces ou aves de rapina são soltos na natureza. Esse processo é abordado com cuidado e inteligência. Analisa-se se o animal será capaz de se adaptar ao habitat e se alimentar por conta própria. Afinal, há casos em que uma coruja viveu por muito tempo com um dono e nunca viu um rato selvagem, pois se alimentava apenas de ratos brancos. Se ela for solta, consequentemente, procurará ratos brancos e não os encontrará. Um centro de reabilitação para animais selvagens não é apenas um abrigo, mas um verdadeiro templo de cuidado e proteção da natureza. Aqui, cada história é importante, cada animal recebe uma chance de uma nova vida. Os especialistas do centro e os voluntários trabalham incansavelmente, proporcionando assistência médica aos animais em sofrimento, recuperação e, se possível, retorno ao habitat natural. Como podemos ver, no último século, a humanidade começou a entender a importância extrema de preservar a diversidade das espécies. A relação com a natureza está se tornando cada vez mais responsável. As questões de preservação da vida na Terra em toda a sua diversidade são discutidas tanto no mundo científico quanto na sociedade. Muito tem sido mudado para melhor. No entanto, entendemos que ainda há muito trabalho pela frente. Cada um de nós pode contribuir para a proteção do meio ambiente. Desde ações simples, como a separação de resíduos e a economia de recursos, até a participação em projetos de restauração de ecossistemas. Obrigado por estar conosco. Fique no nosso canal e acompanhe o lançamento de novos vídeos interessantes. Até a próxima!